Olá, bem-vindo a mais uma aula de marketing digital para a Expert Digital. Nessa videoaula a gente vai falar sobre algumas linguagens de programação que podem ser utilizadas para construir o seu site. Existem várias, mas eu vou falar aqui das mais comuns. A mais comum é o HTML. O HTML é a linguagem que desenha o site, é a linguagem que coloca ali no site toda a sua estrutura. Então é através do HTML que o site vai ter lá a parte inicial, né, o cabeçalho, o corpo do e-mail e a parte final, chamado aí a parte inicial de header, chamado corpo de e-mail de body e chamado o final, o rodapé de footer. Então, o pessoal que trabalha com programação geralmente chama aí de header. Deixa eu até escrever aqui. Header, body, footer. Esses dois aqui mais conhecidos, inclusive. Geralmente quando você vai colocar algum código dentro do site, vai instalar o Analytics, vai instalar o pixel do Facebook, geralmente você trabalha com esses dois aqui. Outro sistema bem utilizado é o CSS. O CSS é aquele sistema que dá forma. Então ele que coloca as cores, ele que coloca as imagens dentro do... Apesar que com o HTML também a gente consegue colocar. Mas no CSS você consegue dar a dinâmica do... Dinâmica não. Daí o visual. Digamos que o HTML seria a engenharia do site e o CSS seria a arquitetura do site. Então o CSS que colore o seu conteúdo, enfim, que deixa mais bonito, mais interessante. E tem outras programações que são programações que fazem o site funcionar. Por exemplo, você tem lá um formulário de contato, né, no caso aqui da Expert Digital. Você tem lá o formulário de contato e aí a pessoa vai preencher esse formulário de contato para poder entrar em contato com você. Com HTML ou com CSS eu não consigo fazer isso. Eu preciso de uma programação mais robusta para poder fazer com que esse formulário funcione. Por exemplo, eu clique aqui e o e-mail seja enviado para alguma pessoa que eu tenha configurado. E aí isso eu faço através de uma programação, podendo ser o PHP o mais utilizado aí em termos de internet. É uma plataforma aberta e tal, não tem muitos segredos para ser utilizado. Além do PHP, existem outras aí que são utilizadas, mas nem tanto. Então a outra que é bem utilizada aí também é o ASP. Então o ASP também teria esse tipo de funcionalidade aqui, de fazer com que o site funcione. Aí eu falei dessas quatro aqui, mas existem algumas outras aí também que são bem conhecidas. O JavaScript, por exemplo. Então quando tem uma movimentação aqui, ó, você está vendo, tem a movimentação do banner. Isso aqui é um sistema feito em JavaScript. Então o JavaScript ele também dá esses tipos de visuais e fazem aí algumas partes visuais aí que mandam bases para outros dados, que tornam o site também mais atraente, enfim. Quando você coloca, por exemplo, uma tag dentro do site, uma tag do Analytics. Eu preciso captar dados de tráfego do meu site para a base do Analytics, para entender como as pessoas navegam lá dentro. E aí eu coloco uma tag em JavaScript dentro do site para poder captar essas informações. Então JavaScript também é bem utilizado aí dentro de um site. Às vezes você vê alguns sites que tem banner sendo trocado, os banners ficam mudando aqui dentro do site. Deixa eu entrar aqui no site do Globo Esporte, por exemplo. Tá vendo? A gente tem aqui 3 banners e eles vão trocar automaticamente. Só porque eu falei eles não vão trocar, olha só que beleza. Mas se você clicar aqui, ó,
eles vão trocando. Então esse sistema aqui é feito em JavaScript. Então ele dá uma dinâmica aí mais atraente para o seu website. E por fim, o último aqui é um sistema de banco de dados. Então você tem lá um cadastro, você tem lá o fórum, você tem uma série de informações e todas essas informações ficam acopladas em um banco de dados. E o mais utilizado aí é o chamado SQL. O SQL é um sistema de banco de dados que você utiliza, por exemplo, com o PHP. E aí com o SQL você consegue mandar todos os dados aí, por exemplo, eu vou mandar uma imagem através do WordPress que a gente falou agora há pouco. Eu vou mandar uma imagem para o meu site. Essa imagem ela fica hospedada em um banco de dados. E o banco de dados pode ser, por exemplo, o SQL. Outro banco de dados utilizado aí com ASP também é o Axis. Ele também aí cumpre praticamente as mesmas funções do SQL. Então essas são as linguagens de programação e produção de website mais utilizadas no mercado. Mas como eu falei, existem outras aí que podem ser utilizadas. Porém, essas são as mais, não necessariamente mais conhecidas, mas são as linguagens que as pessoas mais utilizam para a produção de website. Enfim, eu termino por aqui. Um grande abraço a todos e até a próxima aula.